Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, abrindo um trabalho. Primeira carta de João. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus, está falando com o Brasil e com o mundo inteiro. Nós agora estamos falando no Senegal, com o irmão de lá, qual é o nome dele, irmão? Marcelino. Irmão Marcelino. Vai em frente, irmão Marcelino. A vitória tua é grande. Tu vai ter mais dinheiro no bolso do que grão de areia na terra e de que estrela no céu. Vê o que eu estou te dizendo, Marcelo. Cai no campo. Bota para gerar. Porque você vai ver o resultado que Deus vai fazer com você. Você vai ver. Espera. Mais tarde eu falo com você. Ó. Tudo de Deus é na hora de Deus. Encontrar vocês vêm parar aqui, encontrar a esposa do irmão Marcelino aqui, e em dezembro ele vai vir aqui para nós comer um carneiro gordo. Eu tenho o prazer de dar. Olha, João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos, os nossos mãos apaparam a respeito do verbo da vida. A vida se manifestou e nós vivemos dela, dá mesmo testemunho. Anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nós foi manifestado o que vivemos e o vimos e anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, boa noite, irmãos. O que vivemos, o que ouvimos e anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja a vida da gente. Olha, gente, se Deus quiser, acalmou, irmão? Ó, se Deus quiser, para o ano nós estamos lendo aqui o Alcorão todo. Vou ler o Alcorão todinho para todo mundo ver. Pode se preparar. O Alcorão é a Bíblia Sagrada de Deus. Estou recebendo de presente. Como é o nome dele? Marcelino. Marcelino vai trazer o Alcorão para mim. E quem precisar aí no país, como o país lá é Senegal. Quem precisar aí que estiver me ouvindo de um corretor para vender propriedades, procura Marcelino. Eu preciso do endereço de lá, Marcelino me manda para me anunciar vocês aí, para anunciar você, sua empresa, porque Senegal todo vai para me ouvir. Vai. Viu, seu Marcelino? Mande sua empresa, o nome da sua empresa, para a gente anunciar aí em Senegal. Olha, brasileiros, eu não vou dizer a vocês, só vou dizer na hora que resolver. É uma vergonha. Tanta gente no Brasil que eu já ajudei. Tanta gente no Brasil que eu já libertei.
nunca tiveram coragem de me ajudar a botar nem um tijolo para fazer uma igreja. E a igreja vai ser feita. E não é igrejinha não. Vai ser feito um negócio grande. Grande. Certo? E Deus abençoou a esse cidadão aí, que ele vai ser abençoado. Ele já está sendo abençoado. E vai abençoar esse ministério. É uma vergonha para vocês, brasileiros. Vocês são as carniças. Vocês só prestam quando chega aqui podre, que eu ajudo. Quanto já chegou? Quantos podres aqui dentro eu ajudei? Ricos, doutores, nunca foram dignos de ajudar a levantar uma igreja para esse ministério. Políticos severos. Eu quero que esse ano eles venham aqui na minha porta para pedir voto. Eu quero. Eu vou dizer o não, viu, sua prefeitinha? Pode se preparar, que eu vou trabalhar contra a senhora, espiritualmente. E eu estou dizendo ao vivo, a cores. Está ouvindo, dona prefeita? Como eu fiz você ganhar, eu vou fazer você perder. Que é a mão do homem de Deus, que mesmo, é o mesmo que abençoa, é o mesmo que amaldiçoa. Vocês são um luxo, uma cidade tão boa como Juazeiro. Parece que juntaram as carniças políticas e botaram aqui dentro. É? E eu não estou pedindo segredo não, porque eu estou falando em praça pública, para o mundo todo vir. Eu aqui estou dentro de tantos países, trabalhando de graça para os outros, pedindo aos outros que ajudem a fazer o ministério. Enquanto vocês fazem igrejas para outros pastores, dão terreno, dão tudo que vive mentindo. Mas Deus, Ele me deu uma revelação e a revelação vai ser cumprida. Quando Ele disse que quando eu terminasse essa Bíblia aqui, Ele ia me dar um presente muito grande. E Ele já me deu, viu? Ele já me deu um presente. Só vou dizer o presente quando eu estiver com ele na minha mão, mas eu sei que o homem é digno. Esse é digno. Não é coisinha, viu? É coisa grande. A mensagem que dele ouvimos, o que anunciamos a vocês, este Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos, olha. Olha aí, terminei de falar, Deus terminou de responder. Ó. Quantos diz aí, eu ando em Deus, eu sou de Deus? Mentira, né? Ó, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. E andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Andamos na luz, como Ele está na luz. Mantamos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificou de todo pecado. Gente, eu digo a vocês, eu cansava de dizer dentro da igreja, Deus vai me dar um negócio, não era junto. Ficava mangando de mim. Cadê? Nunca chegou. Mas agora chegou. Chegou porque eu não pedi nada e nem falei nada. E da boca da pessoa foi o que Deus me disse. E disse mais assim, Deus o livre eu não praticar, porque se eu não fizer, eu vou pagar com Deus. É moleza? E o Senhor é um homem de Deus. O Senhor é um homem de Deus. Ó, em Senegal, daqui lá deve dar uns 13 mil quilômetros.
E vocês todo dia comigo aqui e ainda não acreditam. Eu não posso dar o vídeo, mostrar, mas eu estou gravado aqui. O que ele deu, o que ele prometeu. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos enganamos. E a verdade. Se nós dissermos, nós não temos pecado. O que é que está dizendo aqui? Que nós somos o quê? Pecadores. Pecadores mentirosos. Se eu disser a você, vá para a rua, ande, ninguém vai te pegar, não. E ali acabou. Porque eu estou falando no nome de Deus. Não está em nós, se confessamos ao nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E disse, nós que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. O que é que os crentes dizem aí? Eu estou no céu, eu já estou puro. Mentindo, pecando. Ele é o quê? Mentiroso. Por que eles são mentirosos? Porque eles são enganadores, eles estão enganando o povo, dizendo que é salvo, que já está no céu. A sua palavra não está em nós. Jesus é o nosso advogado. Eu acho que não precisa advogado de Deus para nós. Tem muita coisa na Bíblia que eu não acredito, sou sincero. Deus é o nosso Pai, nosso Criador. Para que esse Deus é o nosso Pai? Qual é o advogado que nós precisamos? Nenhum. Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não percam. Mas se alguém pecar, temos o advogado justo ao nosso Jesus, nosso Pai Jesus. Pai Jesus. Jesus não é nosso Pai. É errado. Pai é Deus. Jesus não é nosso Pai, não. Mentira. Aqui está errado. Quem é nosso Pai é Deus. Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Nisto sabemos que o temos conhecido se guardamos os nossos mandamentos. Olha, primeiro, Jesus não tem mandamento. O mandamento é de Deus. Vocês já viram alguém fazer isso? E ter prova para dizer? Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda, olha, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não há nele. É o quê? E está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de quem? Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. O novo mandamento. Qual foi o novo mandamento? São dois só.
amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Delícia. Andamos, não lhe escrevo um mandamento. Amados, não lhe escrevo um mandamento. Quer dizer, Jesus disse que não escreve o quê? Mandamento novo. Mas um mandamento antigo que vocês tiveram desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Quer dizer, o mandamento novo não vale o quê? Nada. É, irmão? Por outro lado, o que lhe escrevo é um mandamento novo, aquele que é verdadeiro nele vocês, porque as trevas vão se desponhar, se ponham, e a verdadeira luz já brilha. Quem é a verdadeira luz? Deus. Quem disse, quem disser está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. Está onde? Agora. Está vendo, irmãzinha? A senhora está vendo, irmãzinha? Se a senhora entregou sua vida diretamente a Deus, a senhora está preocupada com o quê, irmã? Que Deus é esse que a senhora serve? Que Deus é esse que vocês estão servindo? Mas nem. Porque vocês estão deixando a treva monopolizar em você. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhuma tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegará os olhos. A vitória sobre o maligno. Olha aí, irmãozinhos. Olha aí, irmãozinhos. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os meus pecados são perdoados, por causa do nome de quem? De Jesus. Pai, escrevo a vocês, porque conheço aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Está vendo aí, jovens? Está vendo aí? Isso é para você também. E esse outro. Filhinhos, escreva a vocês, porque conheci o Pai, mas escreva a vocês, porque conheci aquele que existe desde o princípio. Jovem, escrevi a vocês, porque são fortes, é a palavra de Deus. São fortes é o quê? Não era para dizer que forte é a palavra de Jesus? E aí, gente? É por isso que eu tenho uns debates meio pesados na Bíblia, e nego fica olhando para mim assim e fica meio triste. Porque eu venho descobrindo, Deus vem me mostrando, vem me mostrando, vem me mostrando. Porque a Bíblia não foi escrita por Deus. Quem disser é mentiroso. A Bíblia foi escrita pelo homem. Permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Quer dizer, desde a hora que Deus permanece em você, aquele maligno não existe mais em você. Olha o que ele diz. Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo,
o amor do Pai não existe nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mal. Ora, o mundo passa bem como os desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está dando lapada ou não está em vocês? Tem, irmão? Você está vendo que Deus está falando com a senhora? Ó, quando a pessoa pensa que ele é o maior na presença de Deus, ele é o quê? Os anticristos. O cara veio perguntar o que é anticristo. Escuta aí o que é anticristo. Filhinho, esta é a última hora. Como você ouvirá que anticristo vem depois? Agora muitos anticristos têm surgido. Tem muitos aí anticristos. Por isso sabemos que é a última hora. A última o quê? Hora. Eles saíram do nosso meio, mas não era do nosso. Porque se tivesse sido do nosso, teria permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifestos que nenhum deles foi nossos. Mas vocês têm a unção. Nós temos o quê? A unção. Vocês sabem o que é unção? Unção é o poder de Deus, é a força de Deus. Quando ele diz assim: que venho do santo de todo tem conhecimento, mas escrevi a vocês porque não conhecia a verdade, mas porque vocês conhecem, porque nenhuma mentira precede da verdade. Quem é o meu tesouro, senão aquele que nega que Jesus é o anticristo? Presta atenção, viu? Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e nega o Filho. E aquele que nega o Filho, senão também o Pai. E aquele que confessa Filho tem igualmente ao Pai. Esse é quem? O anticristo. O que é a palavra anticristo para muita gente? A palavra anticristo para muita gente, Rebeca, palavra de anticristo para muita gente significa você não acredita em quem? Em Cristo. Quando ele fala: permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio, se que ouviram desde o princípio, permaneça. Vocês permaneceram no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a andar eterna. Isto que acaba de escrever para vocês é a respeito dos que estão tamanho engano, quando vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine, mas com a unção dele, ensina a respeito de todas as coisas
e verdadeira, e não falsa. Permaneça nele, como também ele ensinou a vocês. Ao Filho de Deus. Gente, eu digo a vocês, quantas mil pessoas já passou por mim? Eu fiz uma vaquinha para ajudar o carro a pedir R$2, R$5, R$10. Sabe quantas pessoas botou? R$8. Isso é uma vergonha. Porque eu acho que você juntando latinha, eu acho que você andando pelo meio da rua, você talvez encontre R$2. E para uma obra dessa, não tem. Outros me deixaram, vou para a minha igreja, desgraçados que chegaram aqui tudo morto, cheio de demônio. Eu afastei o demônio, purifiquei eles, ajudei eles, hoje traindo a gente. Isso é fácil, irmão. Um povo desse são o quê? Uns endemoniados, uns cães. Esses são anticristo. Esse é a palavra chamada o quê? Anticristo. E agora, filhinhos, permaneça nele, para que quando ele se manifestar, tenha confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nós afastar deles no dia da sua vida. Se sabe que ele é justo, reconheça também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de quem? De Deus. Gente, faça a proposta com Deus aí, porque quando eu abri esse evangelho, que eu comprei essa Bíblia, que Deus me pediu, ele disse, todo mundo que assistisse essa palavra ia receber uma grande bênção. Você está lembrado, irmão? E eu ia receber uma grande bênção da leitura desse evangelho. Já recebi. Eu já recebi. E é grande. É coisa grande. Não é coisinha pequena, não. É coisa grande. Então, a palavra de Deus é cumprida. Porque você vê, eu tive uma revelação, o irmão Júnior sabe, quem está aqui que me acompanha sabe, na Pedra do Ló, não foi, irmão? Ele estava orando e Deus disse que ia chegar a 1.338.000. Não, 1.180.000. 130 e pouco mil. Quando eu disse isso, ficaram todo mundo olhando para mim. Isso é conversa. 138. É. 138. Veja que grande é o amor e o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filho de Deus. De fato, nosso filho de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora, como filho de Deus, mas ainda não se manifestou, o que haveremos de ser, e sabemos quanto ele se manifesta. Seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele. Tudo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele purou todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, e vocês sabem que, quer dizer, na hora que você peca, sabe, deixa eu me quieta, na hora que você peca, você transgrediu o quê? Você transgrediu o quê? A lei. Estamos terminando a Bíblia.
todinho. Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Em quem não existe pecado? Em Jesus. Aqui está falando de Jesus. Todo aquele que permanece nele, não tiver pecado, todo aquele que viver pecando, não viu e nem conheceu. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Preste atenção. Os filhos de Deus e os filhos de quem? Diabo. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Procede de quem? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha, gente, Deus está falando uma coisa comigo aqui, é incrível. Oh, Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Essa não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. O amor e aos irmãos. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é: este que nos amamos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno. Caim era de quem? E matou o seu irmão. Por que o matou? Porque as suas obras eram más e a dos seus irmãos era justa. Irmãos, não se admire, e se o mundo ouvir vocês, que é isso, Rebeca? Simone? Rebeca aqui brincando. Nós sabemos que já passamos. Irmãos, não se admire se o mundo odeia vocês. Porque o mundo me odeia. O mundo não quer me ver. Aonde eu chego é confusão. Por que é confusão? Porque eu tenho a luz de Deus sobre mim. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna, permanece em si. Quer dizer, o cara matou, vai para o inferno. Nós sabemos que já passamos da morte para... Desculpe. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo
e viu seu irmão passar nessa cidade, mas fechou o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não ames, filhinhos, não amemos da palavra nem da boca para fora, mas de fato da verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, também como diante dele transquizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é o maior do que o nosso coração. Conheça todas as coisas, amados, e se o coração nos acusa, temos confiança diante de Deus, e aquele que pedimos dele recebemos, porque guardamos os nossos mandamentos. Tudo que você pedir a Deus, você recebe. Tudo. Tudo. Fazemos diante dele o que lhe agradável. O meu mandamento é este, que cremos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amamos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Que guarda os meus mandamentos, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Qual é esse Espírito? Espírito de Deus, que eles aí falam que é o Espírito Santo. Eles dividiram o Espírito Santo e o Espírito de Deus porque eles não quiseram dizer Espírito de Deus, eles dar Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha aqui, já não é Espírito Santo. O Espírito da verdade, que já é o Espírito comum, que é escrito com letra minúscula, e o Espírito do erro. Capítulo 4, do livro de João, 1 João, versículo 1. Amado, não dê crédito a qualquer espírito. Olha. Está vendo, irmã? Está vendo aí, mentiroso, crente? Lê a Bíblia com boi de sem vergonhas. Vocês são mesmo mentirosos. Vocês estão enganando o povo. Ó. Amado, não dê crédito a qualquer espírito, mas prove os espíritos, ó. Prove os espíritos, para ver se procede de Deus. Aí, aquele que estava na senhora. Não é mentira. Porque muitos falsos profetas têm saído, mudos afora, mundos afora. Nisto você reconhecer o Espírito de Deus. Olha, Espírito de quem? De Deus. Será que eu estou certo? Eu nasci para isso, gente. Eu fui escolhido. Não é para todo mundo, não. Todo espírito, novamente, aqui não está falando Espírito de Deus, não está falando Espírito comum, ele é escrito com letra minúscula, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Todo espírito, ó, novamente, que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Não procede de quem? De Deus. Pelo contrário, este é o espírito do maligno, do anticristo.
Está vendo, irmã? Está vendo, meu povo? Vocês que estão do outro lado que andam mentindo aí. Por que você não procura ouvir o Evangelho de Deus correto? Quando ele diz, a respeito do qual vocês ouviram a dizer, que veria que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus, venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ele procede do mundo, por essa razão fala da parte do mundo, e o mundo ouve. Quer dizer, quantos espíritos chegam aqui conversando como aquele da tua garota, mentindo para mim? Ele acha que eu sou ruim? Sou não, gente, eu conheço. Nós somos de Deus. Quem conhece Deus nos enviou. Quem não conhece Deus não nos enviou. Nisto reconhecimento, o Espírito, reconhecimento do Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quer dizer, existem dois tipos de espírito. Espírito que está lhe fazendo confusão, que é o espírito do erro. E o espírito da verdade é que está pregando a palavra de quem? De Deus. Deus é amor. Amado, amamos uns aos outros, porque o amor precede de Deus. Todo aquele que ama e nascido de Deus é conhecido a Deus. Quem não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus ouvindo o seu Filho unigênito ao mundo para viver. Nós, por meio dele, nos conhecemos o amor e não em que nos conhecemos. Amado a Deus, mas em que eles nos amamos, enviando o seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Olha a outra mentira aqui, ó. Desgraçadamente. A Bíblia está mentindo aqui. Está ouvindo, povo? Veja quem conhece a Bíblia como diz. Porque, então é mentira da Bíblia lá atrás, que Abraão recebeu a bênção, Deus e 2 anjos, o Senhor e 2 anjos. Quando Jacó estava no vale, que brigou com Deus de face a face. Com Moisés, repara que vergonha, viu, gente? Repara, viu? Quando Moisés estava no Monte Sinai, ele estava com quem? Com Deus. E como é que vocês escrevem isso aqui? Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e que ele permanece em nós, pelo fato do nosso, terminamos, eita Jesus, rapaz, dados do seu Espírito. Nós temos visto e damos testemunho, o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Nós conhecemos o amor e cremos neste amor.
que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenha a confiança, pois assim como Ele também nos somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, perfeito amor lança fora do medo, porque o medo envolveu castigo a quem teme e não é aperfeiçoado no amor. Mas amamos porque Ele nos amou. Primeiro, se alguém disser ama a Deus, mas odeia o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, quem vimos pode amar o Deus, e quem não vê o mandamento que ele temos, este que ama o Deus e que ama também o seu irmão. Estamos terminando, capítulo 5. A fé que vocês e o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos uns filhos de Deus. Quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos são difíceis de guardar, porque todo que nascido de Deus vence o mundo. Este é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Terminando, gente. Vai dar para terminar hoje. Tríplice testemunho sobre Cristo. Este é aquele que veio por meio da água. Essa daqui eu queria que vocês ouvissem. Preste atenção, povo. Preste atenção que eu vou dizer a vocês o que é a Trindade agora. Na Bíblia. Vou dizer o que é a Trindade agora na Bíblia. É capítulo 5, versículo 6. Olha o que é uma Trindade, que você disse que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é Deus, que é Jesus, que é o Senhor, né? Não é a Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo? Não, é mentira. Tríplice testemunho sobre Cristo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e com sangue e com o Espírito. Aí. Olha aí. Isso aqui é a Trindade. Isso aqui é a Trindade. Veio com o Espírito. Você vive sem água? Não vive. Você vive sem sangue? Não vive. E você não vive sem o Espírito. Você é morto. A Trindade é essa: água, sangue e Espírito. Os três são santos. Essa é a Trindade. E o que dá testemunho por Espírito é verdadeiro. Pois há três que dão testemunho ao Espírito. Primeiro, Espírito. Segundo, água. E segundo, sangue. Eita glória, olha. Está vendo aí, meu povo? Quem é a Trindade? Não é Deus e Espírito. Deus e Espírito de Jesus, não. É este. Primeiro, a verdade. Depois,
os três que testemunham: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unicamente um só princípio. E aí, gente? Vamos lá? Se aceitamos o testemunho dos homens e o testemunho de Deus, é maior este testemunho de Deus do que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não crê a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho tem Deus e não tem a vida. O poder da intercessão. Estas coisas escrevi a vocês que crêem no nosso Filho de Deus, para que saibam quem tem a vida eterna. Este é a confiança que não tem para com ele, que se pertemos a alguma coisa segundo a sua vontade. Ele nos enviou. E se sabemos que ele nos enviou, quanto aos que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quer dizer, se nós pedir a Deus as coisas, nós vamos conseguir, sabendo que ele vai dar a gente aquilo que nós pedimos. Se alguém vê o seu irmão cometendo pecado que não leve à morte, pedirá a Deus tirar a vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecado que não leve à morte. Há pecado que leva à morte. Por esse modo digo que se deve pedir a toda a injustiça. E pecado é pecado que não leve à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Um maligno não pode tocar nele. Quer dizer, se você é nascido de Deus e vive para Deus, o maligno não pode tocar em você. Sabemos que somos de Deus, porque Deus mudou inteiro já no maligno. Termina. Cristo é o verdadeiro Deus. Sabemos que o Filho de Deus veio a nós e também tanto entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro e nós testemunhar aquele que é verdadeiro. Em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhos, cuidado com os ídolos. Estamos terminando a Bíblia. Aqui vamos para a segunda carta de João, é bem pequenininho. Vamos lá. Prefácio e saudação. João. Primeiro, os presbíteros, a senhora eleita aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade, nós somos eu e nós também. Todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós. Conheça, conosco estamos para sempre. Quem a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, ao Pai de Jesus Cristo, Cristo Filho do Pai,
esteja conosco, em verdade e amor. Diga amém. Eu acho que amanhã a gente chega em Apocalipse. Terminamos a Bíblia. Já vai, nem números eles aqui não gravam. Aqui já vai 2.097 páginas. Quando chega para aqui já não tem mais página, não tem mais número. Tem segunda carta de João e terceira carta de João. Terminou para entrar em Apocalipse, que é o terror de vocês. Tem medo. Mas eu não tenho medo de nada. Viram alguma coisa aqui, gente? Aprenderam alguma coisa? A senhora ouviu, hein? A senhora viu que Deus falou com a senhora? Se a senhora tem aquela mágoa dentro da senhora, saia, tire. Quem tiver mágoa dentro de si aqui, tire. Estamos aqui agora falando para qual é o país? Senegal. Como é o nome do irmão? Marcelino. Boa noite, Marcelino. Estamos falando para o irmão Marcelino, lá em Senegal, que ele manda o nome da empresa dele, que a gente vai orar para ele aparecer várias fazendas para ele negociar. Vamos entrar em trabalho para o Marcelino no Senegal e para o povo de outros países que queiram nos ajudar, queiram ouvir a nossa mensagem. E Marcelino está me procurando o Corão escrito, traduzido em português. Porque se ele encontrar, para o ano vai ser a leitura do Alcorão em português, para o mundo inteiro ver. Vai ser uma reforma, viu qual é? Vai ser uma bomba. Porque o povo, o Alcorão é o Velho Testamento todo. Pesado. Mas nós vamos chegar lá. Em nome de quem? Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão-nos de cada dia das hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induz a cair em tentação, mas livra do mal, que teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Ó, gente, amanhã vai começar Apocalipse. Amanhã termina a Bíblia, vai para Apocalipse. Quem quiser assistir ao vivo, começar, quem quiser receber uma grande bênção, venha. Nós estamos na mesma casa. Estamos saindo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Quem trouxe alguma oferta, alguma coisa que quiser dar, quem não trouxe tem problema nenhum.